bem no início de Josué, um pouco antes de Josué, Deuteronômio, os últimos capítulos, o texto fala sobre a morte de Moisés. Nós já falamos um pouco sobre isso. Moisés não pôde entrar na terra da promessa. Deus levou ele sobre o monte, tá? Ele olhou todinho onde o povo iria herdar a terra, mas ele não pôde entrar na terra da promessa. Ele teve algumas falhas que ele cometeu durante o deserto, tá? Ele fez algumas coisas que Deus disse que ele não deveria fazer e ele o fez. Isso comprometeu a entrada dele na terra da herança que Deus tinha dado para os seus pais. Eu volto a lembrar, isso tem me preocupado muito. Porque eu tenho convicção que Deus tem promessas para a cidade de Jardim. O meu medo é que alguns de nós não experimentamos aquilo que Deus tem preparado para considerar essa igreja. Moisés era um homem de Deus. E a Bíblia fala que Moisés era um homem manso. Ele fez algumas coisas que o impediram de entrar na terra da promessa. Ele não perdeu o direito de ir para o céu. Diferente disso, tá? Ele foi para o céu, está com Deus. E há um pensamento que ele não morreu, ele está vivo com Deus. Depois o dia esclarece sobre isso, tá bom? Que ele vai ser uma das duas testemunhas de Apocalipse. Outro dia a gente conversa sobre isso também. Tá? Mas eu quero apenas entender com vocês aqui agora que Moisés era um homem manso. Mas nas atitudes que ele teve, Deus não permitiu que ele entrasse na terra da promessa dos seus antepassados. Deus levantou e Deus fez promessas para Josué. Deus disse que estaria com ele, o abençoaria onde quer que ele estivesse. Onde colocasse a planta dos seus pés seria um lugar abençoado, porque Deus estaria com ele. Deus ia levantar os grandes homens ao lado dele. As promessas que ele teve com Moisés no passado, com o povo no passado, e que eles iriam herdar a terra através de Josué. Josué tinha uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. Interessante que os capítulos seguintes, eu vou falar para poder chegar no 8, tá? Para vocês entenderem o capítulo 8. A primeira vitória que Josué teve foi contra aquela cidade que vocês conhecem, onde já havia um cego na beira do caminho, muito tempo depois na frente, tá? Que estava na beira do cego, ele clamava, Jesus, tem misericórdia de mim. Tá? E Jesus curou aquele cego. Que cidade que era essa? Jericó. Deus deu a cidade de Jericó para Josué. Simplesmente, eles deram voltas na cidade, essa era a ordem, deram voltas na cidade, e tantos dias, tantas voltas, e no momento certo, aquelas muralhas caíram, foram quebradas. E o povo, então, entraram na cidade, saquearam a cidade e venceram a cidade. Vitória rápida, tranquila. Mas a palavra de Deus para eles ali era que, olha, vocês não peguem nada, tá? Tudo isso vocês vão queimar e não vão buscar trazer nada para vocês. Um desavisado chamado Acã, ele vê algumas peças de pratas e assim por diante, e alguma linda capa babilônica, e pega para ele, olha, coisinha pequena, acho que ninguém vai, tanta tesouro por aí, ninguém vai dizer nada não. Acho que Deus nem vai levar em conta sobre isso. Ele levou para si, mas a ordem de Deus era, não peguem nada. E entre essa vitória de Josué em cima de Jericó, até o capítulo 8, houve uma cidade menor que Jericó, chamada cidade de Ai, que os espias foram olhar o seguinte, olha, como Deus nos deu Jericó, cidade de Ai é pequena, vamos levar poucos homens, vamos cansar o povo não, tá? Isso para nós vai ser tranquilo, muito tranquilo vencer esse povinho qualquer aí. Eles foram pelejar e levaram uma taca, apanharam, tiveram que correr vergonhosamente, não conseguiram vencer. Pare e volte comigo. Deus disse, olha, para Josué, onde você for, eu vou estar com você. O lugar que você estiver, porque eu estou, vai ser um lugar santo. Eu vou te ajudar a conquistar toda a terra que eu jurei dar para meus pais na antiguidade. De repente, depois de Jericó, eles perdem. São envergonhados por uma cidade pequenininha, poucos guerreiros ali. E Josué vai para os pés do Senhor e vai conversar com Deus. Havia pecado no meio do povo. Aquele certo Acã, ele sabia que era errado, tanto é que ele pegou a sua tenda, furou no meio, escondeu tudo que estava ali dentro. Jogou terra por cima. E muitas vezes o crescimento de uma igreja, o crescimento da sua vida espiritual é porque você tem escondido os seus pecados, feito um buraco, enterrado eles e colocado terra por cima e escondido ali. Pensa que ninguém vê, mas Deus vê, Deus sabe todas as coisas. O que Deus disse que não é para fazer, não podemos fazer.
Deus diz que é para fazer, você tem que fazer. O que é errado é errado. O que é santo é santo. O que é profano é profano. O que é de Deus é de Deus. O que não é de Deus, não é de Deus. E temos que entender isso. E Deus age assim conosco. Às vezes eu e você temos atos, fazemos coisas como nós pudéssemos escondermos de Deus. E quando a gente toma essa atitude, é como nós pensamos o seguinte: olha, Deus não está vendo. Deus eu não me preocupo com o meu Deus. É como se eu não desse valor nenhum para o meu Deus. Não desse valor nenhum para o sangue que Jesus derramado na cruz do Calvário pelos meus pecados. É a consequência daquele pecado. Levou o povo da promessa a perderem uma batalha, sua segunda batalha. Josué vai para os pés do Senhor. Pequenas coisas, meus amados, fazem nós perdermos batalhas. Precisamos rever algumas questões nossas diante do nosso Deus. Acertar algumas coisas diante do nosso Deus. E Deus é aquele que não guarda rancor, e Deus é aquele que perdoa na mesma hora. Tá? É simplesmente: Deus, realmente eu fiz isso. Está perdoado? Ele, meu filho, vai em paz. O diabo tem autoridade sobre isso, mas não, já está perdoado já. Se o inimigo levantar uma palavra, pode dizer o seguinte: olha, já falei com meu Deus, você fora daqui. Tá? Porque quando todo pecado confessado, o diabo não tem autoridade. Porque o sangue de Jesus Cristo já foi sobre ele. A morte já valeu sobre ele, Cristo Jesus ali. Continuando, para chegar no verso capítulo 8. Chega um momento, então, que Deus fala para eles: olha, vocês vão agora com todos os seus soldados. Levanta todo o arraial. Todos os homens vão para a batalha de guerra. E Deus deu estratégia para eles. Olha, como vocês fizeram antes, vai um grupo, outro desce os vales, os montes, esconde por ali, cerca de 5.000 homens, esconde por ali. Tá? Uns demais vão até a cidade, tá? E vocês vão pelejar contra eles. Quando eles virem até vocês, vocês fogem como fugiram antes. Mas foi Deus que disse para eles. Deus falou o seguinte: olha, agora na cidade de Ai, vocês podem pegar os bezerros, os cabritos, o ouro que tiver lá. Lá em Jericó não podia, porque Deus disse que não podia. Agora, a cidade de Ai poderiam, porque Deus disse que podia. Estão entendendo? Que Deus disse que pode, pode. Deus disse que não pode, não pode. E é simples assim e acabou. Tá? E Deus deu essa estratégia para eles. E eles venceram na cidade de Ai. Foram vitoriosos. Queimaram toda a cidade. Venceram os inimigos. Então aquela terra, Josué pôde possuir aquela terra para o povo de Deus ali. Agora vamos voltar lá no capítulo 8, versículo 30 ao 35. Nós aprendemos cerca de 5 princípios que eu julgo interessante, ou 5 destaques que eu posso observar nesse texto. Tente lembrar comigo aqui agora. Agora eu quero voltar um pouquinho no meu texto aqui. O povo hebreu entrou na terra prometida, mas uma parte das promessas de Deus já estava cumprida. Já tinha visitado o povo, alguma parte da terra já estava dentro, tinha mais a ser conquistada com certeza. Tá? Um povo que teve proteção, que cresceu abençoado com muitos filhos e filhas. Agora também tinha terra para plantar e morar. O texto de Josué 8, do 30 ao 35, que temos diante de nós, fala da promulgação da lei, que será a constituição da sociedade, da comunidade do povo, que está sendo organizada e estabelecido também o culto ao nosso Deus. Durante os anos que peregrinaram pelo deserto, a lei não podia ser cumprida. A Páscoa e as demais festas religiosas não poderiam ser celebradas. Eles estavam no deserto, estavam caminhando. As leis de Moisés que Deus tinha dado para o povo não podiam ser cumpridas, nenhuma delas. E assim que eles entraram na terra da promessa, todas aquelas leis que Deus deu para o povo, através de Moisés, então ia se cumprir a partir daquele momento que estava na terra da promessa ali. E posso observar nesse texto que a aliança ela foi renovada. O povo não tinha desculpas para ser grato, dedicado e fiel ao Senhor. Deus tinha libertado aquele povo da escravidão, lá do Egito. Deus trouxe uma segurança para o povo ali. E nesse momento, o povo estava na terra da promessa. E era o momento deles fazerem alguma aliança, com. Eu posso observar exatamente esse versículo 30 e 35, onde Josué ele chama o povo. Sabe aquele momento que você está na sua casa e de repente você tem que conversar, você pai, ou talvez você mãe, não sei. Você chama todo mundo da família e reúne todo mundo. Olha, precisamos ter uma conversa franca com vocês. Meu filho, você está ruim nas suas matérias. Você tem que melhorar, estudar mais. Meu filho, você
está andando com pessoas que isso vai trazer uma certa circunstância para você. Você não pode, ou melhor, você não deve andar com essas pessoas que isso vai trazer constrangimento para você, para mim, para a sua família. Minha filha, agora em diante, aquilo que você gastar vai ter que diminuir um pouquinho, porque os gastos da família já estão um pouco já elevados. Então temos que repensar os gastos. Minha querida, você eu não posso tirar, né? Você pode ir no salão quando você quiser, não tem importância. Não sei o que... Chega um momento da sua vida que você tem que chegar na sua família e conversar algumas coisas. Resolver algumas coisas na família. Foi exatamente isso que Josué fez. Ele chamou toda a congregação, todo o povo de Israel, para conversar com eles. Olha, agora é o momento. Toda a lei que Deus nos deu vai ser cumprida a partir de agora. O que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, é profano. E Deus então chama então o povo a reconciliar-se com Deus, a aliançar com Deus, a ter uma promessa, a buscar as promessas de Deus para a sua vida. Então no versículo 30 eu posso observar isso, que então Josué, ele edificou um altar ao Senhor. A ideia de altar dá a ideia então de aliança. E interessante que a gente observar alguns textos bíblicos, sempre o culto, aquele momento de entrega ao Senhor, um momento onde que pessoas iam chegar diante de Deus, fazer uma entrega para Ele, depositar sua confiança em Deus, era feito através do altar ao Senhor, que é um momento de você cultuar a Deus, você entregar aquilo que é de melhor para Deus, ou você então mostrar para Deus que você serve a Ele, que você entrega a sua vida a Ele. O culto do Antigo Testamento era através de um altar, onde morria um certo animal em favor do povo que era pecador. Olha, o povo deveria morrer, mas em contrapartida Deus providenciou ou deixou que um animal pudesse morrer no lugar. O texto fala então que Josué, ele ergueu um altar diante do Senhor. O verso 30 diz assim: então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. No culto do Antigo Testamento, toda aliança de renovação é através de um altar. Eu posso observar com vocês, e parece que o texto em cima fala um pouco sobre isso, em 1 Reis, que quando Elias ele ia travar uma luta espiritual com os profetas, cerca de mais ou menos 850 profetas, mais alguns que estavam ali, os profetas de Baal, Elias, ele teve um momento de passar muito tempo, teve um momento que ele teve que restaurar o altar do Senhor. O texto fala lá em 1 Reis que algumas pedras do altar já estavam derribadas, quebradas, caídas, não estavam no lugar. Elias, ele pegou as pedras, colocou tudo como devia ser colocado, como era antes, pegou a lenha, colocou onde estava, tá? Depois colocou o animal, partido ao meio, ele não pôs fogo, foi Deus que colocou o fogo lá. Deus só mandou o fogo dos céus, depois que o altar estava totalmente curado, depois que o altar foi normalizado. Não tem como Deus abençoar a sua vida, meu irmão, se o seu altar, a sua vida não estiver pronta, preparada, Deus não vai derramar sobre você. Você pode clamar, pode pedir a Deus, mas quando Deus olha para você, falta alguma coisa em mim, falta uma coisa em você, precisa ser resolvida, precisa ser feita. Se há alguma coisa que no meu coração precisa ser restaurada, eu preciso restaurar alguma coisa no meu coração. Se alguma coisa é restaurada comigo, alguém precisa restaurar comigo com alguém. Não tem como Deus derramar de Deus sobre alguém com um altar desfeito, um altar quebrado. Não tem como Deus ministrar sobre a igreja da cidade de Jardim se nós não refazermos nosso altar do Senhor, entrarmos em comunhão com o nosso Deus, parar uma vida de busca, de santidade diante do Senhor, porque só depois assim que Deus derramou dos céus fogo no altar onde o profeta estava. Lá em 2 Crônicas 29:3, o rei Ezequias, ao assumir o trono de Judá, a primeira coisa que ele fez é restaurar o altar do Senhor. O altar era o lugar destinado aos sacrifícios. Restaurar o altar era uma verdade, era restaurar o culto do Senhor. Ou seja, restaurar o altar era a ideia de você restaurar o culto para o nosso Deus, combatendo as coisas ruins e erradas que estavam. Construir ou restaurar o altar era o mesmo que renovar a aliança com Deus. Não raras vezes vinha a companhia de um jejum santo,
de atitudes de quebrantamento, arrependimento, confissão de pecados, afirmação de dependência do favor, da graça do nosso grandioso Deus. O altar ele promove a unidade entre aqueles que aceitam fazer parte da aliança com Deus. O altar então, ele promove uma aliança, uma comunhão, a presença do Senhor ali. E a presença de Deus faz a diferença em nossa vida, a diferença de Deus faz na nossa casa, na nossa igreja. Segundo lugar que eu posso observar nesse texto, em relação de destaque, está no versículo 33, que todo Israel estava de um e de outro lado da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. A Arca da Aliança representava que Deus estava ali. Se você observar, quando o povo estava, a arca já estava ali, sempre a arca ia primeiro. A arca era aquela que abria o caminho para o povo no deserto. No Jordão, quando ele passou, a arca foi primeiro. E Deus precisa sempre estar na frente, em primeiro lugar, nas nossas vidas. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus, da graça, então, de Deus. Quando o altar do Senhor é restaurado, Deus é reconhecido por nós como o Senhor da nossa vida, da minha família, da igreja e de onde eu estou. Você erguer um altar para o Senhor dá a ideia de você então estar cultuando o seu Deus. Dá a ideia de que você está se prostrando diante dele. Dá a ideia que a sua confiança não é mais em você, mas no próprio Deus. Você tem entregado tão somente a sua vida para ele. Interessante que não basta somente você erguer um altarzinho ali. Mas é importante você buscar a presença de Deus na sua vida. É importante você entregar a sua vida diante dele. É necessário que você deixar Deus fazer a diferença sobre a sua vida. Eu lembro aqui que lá no Monte Horebe, onde Deus fala com Moisés, Deus tem um chamado de Moisés, o que fez aquele lugar santo não foi o altar, não foi os pés de Moisés, não foi a sarça ali, mas o que fez a diferença foi a presença de Deus. O que quer dizer com isso? Eu posso vir, ministrar, cantar, pular, posso pregar, posso fazer bonitas orações, mas se Deus não estiver naquele lugar, nada vale, nada adianta. O que traz o brilho de todas as coisas é a presença de Deus. Eu tenho entendido que lá na minha família, se Deus não estiver, nada vai acontecer de bom. E se acontecer alguma coisa parece boa, amém por isso, mas se Deus não estiver presente, as coisas dificilmente serão agradáveis. Eu tenho que tentar aprender e entender que lá na minha empresa, na minha família, Deus precisa estar nesse lugar também. É no meu carro, no meu trabalho, Deus sempre tem que estar. Porque é a presença de Deus que faz a diferença em todo e qualquer lugar da minha ou da sua vida. Irmão, não fuja de Deus, mas busque Deus na sua vida.